Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não, você não ouviu que o amor de algumas pessoas se esfriará. Você não ouviu que de cada 10 pessoas, o amor de uma pessoa se esfriará. De cada 100 pessoas, o amor de 3 pessoas se esfriará. Você ouviu que o amor de quase todas as pessoas, da maioria das pessoas, se esfriará. Olhe para mim, você que está nesse culto desta noite, você é um desviado em potencial. Olhe para mim, você é um ateu em potencial. Olhe para mim, você que está aqui nesta noite, você é alguém condenado a ir para o inferno em potencial. Eu e você somos, porque o texto está dizendo que muitos se esfriará. Nós estamos cantando o que mesmo, irmãos? Vamos lá, participem. Nós estamos cantando o que mesmo, irmãos? Sozinho aqui, o que é que nós estamos cantando aqui, irmão? Hã? Responda, o que é que nós estamos cantando? Fale com vontade, fale alto, diga inexplicável. Se não mudarem a vontade para estar aqui hoje, eu vou embora, hein, irmãos? Já vim no culto de manhã. O que é que nós estamos cantando? Fala a palavra para mim, querido. Você vive amor inexplicável mesmo? Você vive? Você vive um amor inexplicável? Nem respondendo, você está respondendo. Você vive um amor inexplicável mesmo? Será? Se a gente vive um amor inexplicável, por que a gente foge dele? Por que ele se esfria na nossa vida? Se a gente vive um amor inexplicável, por que essa semana nós não falamos de Jesus para ninguém? Se a gente vive um amor inexplicável, por que de repente a gente passa dias sem orar? Porque se é inexplicável, se é extravagante, e eu tenho esta dimensão, que ele é inexplicável para mim, então eu não gostaria de viver um segundo sequer. Meu Deus, que reação foi essa agora? Um segundo sequer sem me envolver intensamente com ele. Amém? O amor de muitos se esfriará. Como está o seu amor hoje? Como está o seu amor em resposta a esse amor inexplicável? É evidente que é inexplicável o que ele sente por mim. Tem sido inexplicável o que você tem sentido por ele. Tem sido extravagante o que você sente por ele. Tem sido radical o que você sente por ele. Alguém pode dizer amém aí nesse lugar? Parece que vocês estão mortos. Fala para quem está ao seu lado. Esta igreja aqui, geralmente o povo é meio pentecostal. O pastor só prega se for desse jeito. Do contrário, ele não consegue nem falar nada. Amém? Amém. Pode falar isso para quem está ao seu lado. Então participe. Amém? Amém. Quando vocês vierem para o culto domingo à noite, vem mais animado, irmãos. Sabe quando você grita lá o gol do Corinthians? Quando você grita que está na praia, vem com uma empolgação um pouquinho melhor, porque Jesus é melhor que qualquer coisa da tua vida. Acho que ele merece um pouquinho mais de atenção, devoção, esforço, vontade. Não venha para cumprir tabela aqui não. Irmãos, a gente não está lendo qualquer texto, a gente está lendo um texto muito sério. Por que a gente está lendo um texto muito sério? Porque Mateus capítulo 24, versículo 12, desculpa, é um versículo do qual Jesus vai apontar para o fim dos tempos. E ele vai dizer, no final dos tempos a gente vai ter uma marca na sociedade, que o amor vai se esfriar no meio das pessoas. A nossa missão deveria olhar para o mundo e analisar o cenário mundial e chegar a definições
a respeito daquilo que a gente enxerga no mundo e a respeito daquilo que a palavra de Deus falou sobre aquilo. Não se trata de teoria da conspiração, não se trata de um plano da nova ordem mundial dos Illuminatis, não se trata de, sei lá, meia dúzia de nerds criados com todinho e que agora ficam enchendo a cabeça das pessoas de ideias malucas. Não, nós estamos falando de algo do qual o seu maior defensor é a própria história. Eu poderia pregar para vocês o Evangelho de Jesus sem citar a Bíblia, usando a história. Eu poderia pregar o Evangelho de Jesus para vocês usando ciência. Mas justamente nós usamos a Bíblia porque ela é a maior prova de tudo que vem acontecendo, pelo menos nos 5.000 e poucos anos que nós temos aí de história na Terra. E eu estou falando de algo que foi escrito há milhares de anos e que cada vez mais se torna verdade em nosso mundo. E aqui está dizendo: o amor de muitos se esfriará. Como você tem vivido? Você tem vivido com a possibilidade de ser você uma dessas pessoas? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que está tão bem com Deus, a gente acha que está fazendo as coisas tão certas, que de repente esse seja o maior atestado que nós já estamos frios há muito tempo. Não sei se você já colocou fogo numa churrasqueira, fazer churrasco. Não? Perguntando. Já? Para você manter a temperatura dela, você precisa fazer o quê? Alimentar a brasa. Você vai colocando ali carvão, você coloca algum material de combustão, né? Azeite, óleo, gordura, álcool. Você já percebeu que se aquele carvão ali apagar, você não consegue colocar fogo nele depois? Você precisa colocar carvão novo. Que as cinzas, elas meio que impedem do fogo se propagar com mais facilidade. Às vezes no nosso altar da nossa adoração, a única coisa que tem restado são cinzas. É religião, mas não há fogo. E a gente vai vivendo como se ele estivesse pegando fogo, mas ele não está pegando fogo. Só existem madeiras ali que mostram que um dia tinha algo aceso, mas que se apagou. E por que se apagou? Não estou dizendo de alguém que deixou de ir na igreja, deixou de cantar hinos, louvores ao Senhor, de achar bonito. Como as pessoas têm capacidade de achar bonito as coisas que a gente faz na igreja? A ação social, a música que canta, o louvor, a alegria. Não é disso que eu estou dizendo. Jesus está apontando para uma realidade: o amor de muitos vão se esfriar. E você pode ser uma dessas pessoas. Eu posso ser uma destas pessoas. Eu tenho encontrado uma preocupação há um tempo já. Já tem alguns meses que eu tenho encontrado essa preocupação. Não sei, tento compartilhar com as pessoas. Não sei se as pessoas têm tido a mesma preocupação que eu, mas eu tenho tido. Eu sou pastor dessa bagaça aqui, então cabe a eu ser o primeiro a puxar o trenzinho aí, né? Mas eu percebo que as pessoas estão se esfriando. As pessoas da liberdade em Cristo não, o mundo inteiro está se esfriando. E é um cenário de caos, um cenário nocivo, perigoso, que não é qualquer coisa, mas que tem uma linguagem escatológica, que tem uma linguagem profética. Você entende quando eu falo profético, escatológico? Profético é o quê? Você falou sim, o que é profético? Hã? Não, irmão, profético na Bíblia é volta de Jesus. Você deveria saber disso porque a gente explicou aqui na escola bíblica há muito tempo. Vou perguntar de novo, o que é profético, irmão? Volta de Jesus. Profético não é o cara que vai lá no monte falar que você vai ter um dente de ouro no dente, não.
Profético é um assunto relacionado à volta de Jesus. Amém? Ah, mas o sentido filosófico, não estou aqui falando de filosofia, estou falando aqui de Bíblia. Amém? O que é profético, irmãos? Amém? E aí? Será que você não consegue olhar para o cenário da sociedade hoje, irmão, e perceber que alguma coisa, que mudanças sociais, que mudanças comportamentais, que mudanças socioeconômicas, que mudanças radicais têm acontecido na nossa sociedade, mudanças que não aconteceram aí no decorrer de toda a história da humanidade, e que isso tem um aspecto escatológico. Eu estou dando um dado aqui, ensinado por Jesus, que disse: o amor vai, e eu tenho tido muita preocupação, sinceramente, muita preocupação. Há um tempo o Senhor Jesus tem me cobrado para eu tocar em assuntos que a gente às vezes não fala na igreja, mas que são assuntos cristãos, de cunho comportamental, e que colocam a igreja num posicionamento referente a essas mudanças, e que, ao meu ver, possuem um aspecto profético. Assuntos como ateísmo. É incrível como as pessoas têm dificuldade para falar sobre ateísmo na igreja. A impressão que dá é que só existem cientistas darwinistas, como se Darwin fosse uma lei. Darwin e evolucionismo não é uma lei, é uma tese, mas ela é tratada no meio acadêmico como se fosse uma lei. Ela não pode ser refutada. Por que não pode? Porque um autoritarismo e uma ditadura do ensino não permite isso. Gosto muito das palavras do doutor Augusto Nicodemos, quando ele vai dizer: ei jovem, você que entrou lá na academia, na faculdade, e aí veio aquele professor, sabe, aquele professor inspirador, com matemática que te encanta, e você olha para aquele e fala: ah, meu Deus. A Bíblia vai dizer em Tessalonicenses: analisai tudo, retei o que é bom. Mas ele é PhD, porque não existem PhDs no corpo de Cristo. Dr. Augusto Nicodemos fala isso, eu confio na palavra dele. Para cada PhD que você mostrar, falando uma coisa, nós te mostramos um PhD que vai usar como base a fé cristã que ele tem, para refutar, não para formar a tua opinião, mas para fazer com que você pense. E com sinceridade, eu tenho preocupações hoje como marxismo, ideologia de gênero, erotização infantil, aborto, doutrinação política esquerdista, liberalismo, teologia integral ou da libertação, assuntos que fazem parte da sua vida. Você está aqui hoje, você pode falar: eu não gosto de política na igreja. Você pode não gostar, eu também não gosto, eu odeio político, principalmente corrupto. Mas eu tenho que concordar com você que eles fazem parte da minha vida, e eles decidem a minha vida, gostando eu ou não. E como cristão eu preciso analisar isso numa perspectiva. Qual perspectiva? Nesse versículo 24:12 de Mateus. Jesus, ele vai voltar, e alguma coisa está acontecendo. Domingo que vem eu quero começar aqui um fórum com vocês. Domingo e segunda eu deveria fazer esse fórum pelo menos aí uns 7 cultos, e trazer aqui autoridades do meio acadêmico para falar um pouco sobre isso, uma vez que eu sou extremamente limitado historicamente, teologicamente, para falar disso. Mas como nós não temos condições financeiras de fazer isso hoje, não temos condições de comprar uma passagem de avião para trazer um doutor aqui, então vai eu mesmo. Amém? Tem cão caçar com gato. Não gostou? Vai para o YouTube, né? Ele está lá também. Mas nós precisamos parar um pouco e refletir no que a Bíblia fala a respeito dos desafios da igreja do Senhor no século 21, que é o século que nós vivemos. Ou alguém vive no século 19 aqui? A gente está vivendo no século 21, estou errado? Ou é o século 20? Aí eu me prendi à Idade Média, ao século 14, pastor. Não, suas ideias podem ser de lá, mas você vive no século 21.
O que nós fazemos quando esse dado é fornecido por Jesus? Ei, o amor vai se esfriar e você pode ser uma dessas pessoas. O que nós fazemos com isso, irmãos? O que nós fazemos quando a identidade do mundo, o que nós fazemos quando a cultura do mundo, irmãos, a gente falou aqui incansavelmente 6 meses contra a cultura do reino, contra, meu Deus, contra a cultura. Vocês vieram, irmãos? Vocês não vieram, não vieram? Vieram? Sim. Contra a cultura de quem? 6 meses, irmãos, que desânimo, gente. Contra a cultura do que, irmãos? Do reino. 6 meses. Se eu te perguntar o que é contra a cultura do reino, você tem uma resposta rápida para falar? Irmãos, perguntando. Como não tem? Foram 6 meses aqui, irmãos. A gente falando de Sermão do Monte. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, você liga a sua televisão, você liga o seu celular, você vai comprar uma roupa, tudo que você faz, tudo que você faz, há uma cultura do mundo, organizada ideologicamente, intelectualmente. As pessoas que vão ditar essas regras não é o Zezinho ali da esquina, não, é aquele cantor que você mais gosta, é aquele artista que você mais gosta, com um único propósito: edificar no coração das massas, das pessoas, uma cultura. E a gente passou quanto tempo aqui falando de contracultura? Se vivemos nessa contracultura, a gente vai dar uma resposta, né? Eu tenho certeza que uma destas pessoas que não vai se esfriar sou eu. Mas do contrário, querido, pode ser que muitos de vocês aqui não vão se esfriar, não. Você nem pegou fogo, ou você já está frio. Isso é muito forte que você fala. Como você pode falar de alguém assim? Eu estou falando de mim, estou falando de você. Isso serve para mim. Se você acha que isso não serve para você, isso serve para mim. Então, como a gente se relaciona com isso, querido? Sabendo que a cultura do mundo não vai nos atrair para o mundo, mas que a tática de Satanás agora é fazer o quê? Fazer com que o mundo entre em nós, que a nossa visão de mundo seja deturpada, porque agora nós olhamos para o mundo com a ótica do mundo, com a lupa do mundo, com os óculos do mundo. Aquilo que estava diante de nós, que era um instrumento que fazia nós interpretarmos o mundo, a gente perdeu isso. Não perdeu não. Será que não, irmãos? Sinceridade, você veio para a igreja hoje com a perspectiva que se Jesus voltasse hoje para você, seria o melhor dia da tua vida? Você veio para a igreja hoje com a perspectiva, a igreja tem falado de volta de Jesus? Perguntamos. Tem falado? Você acha que tem ou acha que não? Aqui não fala? Não, sim ou não? Você tem que decidir. Quando a gente fala igreja, não é igreja A, B ou C, né? Quando a gente olha para o cenário político, o que a gente percebe no cenário político, irmãos? A gente vai ter eleição agora. A gente vai ter eleição. Aí um quer votar no Bolsonaro. Aí o cara que vai votar no Bolsonaro é hostilizado pelo cara que vai votar no Ciro Gomes, no Lula. São ignorantes. Aí um entra em facção com o outro. Tem faltado amor? Os dois não vão morar no mesmo lugar, independente de quem vai ganhar? Então a guerra aí é o quê? Quem tem a razão, que é o melhor. É o conflito de interesse. Não há amor nisso. O que você identifica nisso quando você olha esse cenário político? Não, mas o meu candidato, se ele ganhar, ele vai mudar tudo. Será que você espera isso? Uma das coisas que nós vamos abordar aqui semana que vem é justamente isso. Quando você lê Manifesto Comunista de Karl Marx, eu tive o desprazer de ler isso na escola, mas a gente tem que ler para poder saber como é que pensa
a cabeça do meliante, né? Mas ali nós temos aparentemente um ideal de uma fantasia que aqui na terra vai existir plena paz e harmonia, justiça plena igual para todos os seres humanos. Não é muito familiar isso para você, não, irmão? Irmão, estou falando com vocês. Não é familiar isso para vocês, irmãos? Quem é que prega isso, irmão? Quem é que prega isso, irmão? Reino milenar de Jesus. Você não vê na escatologia? Mas uma política social agora se apropria dessa ideia, e ela vai empregar isso. Está errada a ideia? Não está errada, mas ela está mal localizada. Tanto os partidos de direita quanto os partidos de esquerda possuem ideias boas, mas como a condição do homem hoje é uma condição decaída, ele não consegue transmitir amor porque ele não tem. Qual é a condição que nós temos então? Que mesmo uma ideia boa, quando ela vai ser colocada em prática, ela é destruição. Por isso o comunismo não deu certo em lugar nenhum, e o capitalismo também não. E não vai dar certo. Você tem essa mentalidade que o mundo não vai dar certo enquanto Jesus não voltar? Sim, pastor. Tem, irmão? Você vive essa perspectiva? Sim. A resposta é muito rápida. Reflete sobre ela. Ou será que quando a gente olha para o mundo fala, não, isso não pode ser destruído? Não, a gente vai conseguir resolver isso, arrumar isso. Irmão, a gente precisa chegar a um consenso. Se você for cristão, você tem que considerar que o mundo não tem jeito, que as pessoas não têm jeito, que o ser humano não tem jeito. A única solução para o mundo é o reinado de um Messias. Ele não é homem, o reino vem dos céus. É esse estabelecimento que a gente busca. Mas quando a gente perde essa perspectiva, tá aí, o amor que eu tinha se esfriou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu não vou perguntar nada para você, eu pergunto para mim, você pergunta para você mesmo. Como é que está aí a fluidez do amor e do fogo do Senhor Jesus no seu coração? Responda para você, querido. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida, além da oração, das práticas? Outra coisa, como é que está a questão do teu id? Porque você ouve muito o vinde. Vinde na igreja e ouça a palavra. Vinde na igreja e louve o Senhor. O vinde é seguido do id. Como é que está a questão do id aí? Você pratica ele? Pratico, pastor, lá em casa, que bom. Lá no trabalho, por onde eu estou. Ou quando você chega lá no trabalho, o que você pensa quando você vê aquele monte de funcionário? Aquela amiga de trabalho tua. Jesus voltasse hoje ou ela morresse amanhã? Porque você pode morrer amanhã. A gente tem que começar a trabalhar com essa possibilidade. Está falando aí dos nossos amigos lá da igreja Restaurar de Bauru. A filha do pastor Delton adoeceu na última sexta-feira e morreu terça-feira, com leucemia aguda. Você pode morrer amanhã. 17 anos a menininha tinha. Quantos anos? Alguém tem 17 anos ou menos aí? Pode ser você então. Pô, você é mal, hein? Ué, cabe a mim falar, né? Já pensou japonês? Aí lasca, hein? Mas e aí, como é que a gente funciona? Será que nós consideramos que um amor precisa estar ativado dentro de mim simplesmente para que eu seja salvo? Amém? Não vamos trabalhar com nenhuma possibilidade terrena, não, irmão. Vamos trabalhar com a possibilidade eterna. Salvo. Amém? Não, mas eu não acredito na salvação. Então, mas aí é burrice. Porque se você não acredita na salvação, você está dando um tiro no escuro. Porque se você fizer o que a palavra manda, suponhamos que não aconteça nada, você não perdeu nada. Mas se acontecer, pelo menos não vai acontecer o pior depois. Queridos, hoje é noite para nós orarmos. Eu peguei os esboços que eu tinha lá, coloquei de lado, comecei a estudar um pouco sobre esses efeitos sociais aí dos últimos 100 anos para cá.
estou estudando sobre isso, estou lendo sobre isso, estou vendo bastante coisa sobre isso, para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre isso e ver o quanto a sociedade hoje está interferindo no amor de Deus que foi implantado em nós através do Espírito Santo. Se o mundo está conseguindo apagar esse amor, se já está apagado, se eu estou enfrentando uma oposição ferrenha do mundo, ou se eu decidi viver uma contracultura para que esse amor permaneça sempre ativado em mim. Não deixa o amor morrer em você. Vamos lá? Não deixa o amor morrer em você. Mas o que é amor? O que é amor? O que é amor? Eita. Muito bem. Deus é amor. O que é amor? Ai, pastor, vamos falar a verdade. Amor é o pessoal que segura a bandeirinha das minorias LGBT. E aí vão dizer: mais amor, por favor. Será que amor é isso, querido? Não, amor não é isso, pastor. Amor são vocês que vão lá na Praça da Sé com marmitinha dar para os moradores de rua. Será que isso é amor, querido? Quando você olha para a Bíblia, e o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que ele desse todo o seu dinheirinho para os pobrezinhos, se faltasse amor, aí ele vai falar que mesmo se ele falasse a língua dos anjos, tivesse conhecimento, se faltasse amor, não adiantaria de nada. Aí ele vai chegar a uma conclusão ainda mais radical: se ele desse o corpo dele para ser queimado sem amor, então o que é amor? Primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que a gente não pode cair na propaganda que fazem de amor. Esse é o nosso maior problema. A gente cai na propaganda das pessoas que defendem amor. Nós amamos. Amém? Nós amamos. E a gente fala: ah, que bonito. Se você pegar Adolf Hitler, ele era expressão de amor para muita gente. Ele era expressão para alguém da sua casa, para sua cachorra, pastor alemão que ele tinha, para os seus aliados, para alguns do seu povo. Então o que é amor? Para você chegar a uma conclusão do que é amor, vamos ver o que a Bíblia fala. Tessalonicenses vai dizer: analisai tudo, retém o que é bom, examinai, aqui na minha tradução diz, todas as evidências. O que é evidência? Prova. O que é evidência, irmãos? Evidência de um crime, para ficar mais claro para você. O que é evidência de um crime? O cara tomou um tiro aqui, tá, aí caiu. Aí vai lá o perito, né? Isso é uma vergonha pra gente, eu não sei nem qual é o nome do cara que vê isso no Brasil. Nos Estados Unidos é o do CSI lá, né? Aí vai o cara do CSI, é CSI lá? É o nome do programa, pelo menos, né? Vai o cara do CSI lá da Polícia Militar, Civil, acho que é a Polícia Científica, né? E ele vai pegar o corpo e vai calcular o corpo, ele vai ver a trajetória da bala, e ele vai ver de onde a bala saiu. E aí ele viu onde a bala saiu, aí ele examinou ali,
o quarto onde estava o atirador, ele pega a impressão digital. Ele pega a impressão digital, ele vai no cara, ele acha um cara que é potencialmente um suspeito, ele vai fazer um exame nas mãos do cara e encontra pólvora. E ele chega a uma conclusão. Isso é evidência. Para a gente poder chegar a uma conclusão do que é amor, a gente precisa então ver qual é a causa. Qual é a causa que aquilo que está se autodenominando como amor defende? Qual é o princípio por detrás daquilo? Qual é o objetivo por detrás daquilo? Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Quando a gente vê a propaganda mais amor, por favor, a gente vê que é lindo, que é belo. Propagandas de perfume, propagandas que a igreja faz, é lindo. Irmão, eu chego aqui para vocês hoje e falo assim: nós precisamos evangelizar os pobres. Como é que você vai falar que um cara desse está errado? Eu posso chegar aqui com uma teologia totalmente comprometedora, com uma teologia contra, aversa à palavra de Deus, profana, mas eu chego para você e falo: nós vamos abraçar os perdidos. Não tenha esse ódio. As pessoas lá de Roraima não podem expulsar os venezuelanos. Precisamos abraçar os nossos irmãos, porque são seres humanos como eu. Quem vai ser o doido de falar assim: esse cara aí está errado? Se alguém disser isso, será o quê? Repudiado. Porque a impressão primária que eu tenho é que isso é amor. Mas não é isso que a Bíblia fala. Amor não é uma promoção. Amor precisa ser tratado por evidências. E não existem evidências antes dos fatos. Primeiro acontece, depois você vê. E o que é que vai provar o amor? É o fruto da minha ação. É o fruto do meu ato. E agora, irmãos, a gente chega então a um lugar do que é amor. Porque o Sidney disse: Deus é amor. Analisa Deus. E por que João vai chegar a essa conclusão que ele é amor? Com vocês agora. Não seria João 3,16? Porque ele viu alguém morrendo na cruz e falando assim: ó, eu amo vocês até o fim, vou morrer. Ele viu morrendo, viu sofrendo. Então ele é amor, porque ele enviou o filho dele para morrer. Então eu vi isso, então é a prova que eu tenho. Você só pode falar de amor quando você tem uma prova, uma evidência clara. E aí, irmãos, eu fico extremamente espantado. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui domingo que vem. Por favor, se você tem filho adolescente, não vier semana que vem na igreja, vou ficar chateado com você, hein? Você tem que estar aqui. Mas uma mãe que defende a escola sem partido, chorando. Tem muitos, pode ir lá, entra lá no YouTube, lá você vai ver os muitos documentários lá. Chorando. Por quê? Porque a filha entrou na escola e alguém que não tinha responsabilidade nenhuma, um professor, de forma extrema e radical. Você sabe que adolescente é uma fase extremamente difícil. Alguém foi adolescente aqui? Você não precisa querer ensinar liberdade, revolta para adolescente. É uma fase da vida que ele já tem isso por natureza. E aí se aproveita desse momento e com autoritarismo faz meio que um tipo de doutrinação na cabeça. E a menina saiu de casa e foi morar numa república. E lá ela tem relações com homens maiores. Um ambiente assim terrível. Terrível, terrível, terrível. E a mãe chorando porque a filha fala: se você não parar de falar de mim, eu vou me matar. Mas não é essa galera, pastor, que vai lá falar e defender minoria?
e vai falar que isso está errado? Mas como é que pode eles pregarem a violência e depois falarem de amor? Evidência. Você está acreditando em muita coisa que se julga falar de amor. Só que a palavra de Deus está dizendo assim, ó, o verdadeiro amor, ele é Deus. Amor não é uma palavrinha nova inventada no século XIX, no século XX, no século XXI. Amor é Deus. E o mundo só terá amor quando ele rasgar pela atmosfera, voltando para estabelecer um tempo de paz. Esse amor chama-se Jesus. O Espírito Santo dele está em nós hoje para que a gente divida o amor que só pode ser proporcionado por Ele. Qualquer tentativa de amor sem a pessoa de Jesus é fracasso. E nós precisamos entender isso, irmãos. Só que o problema é que a gente está dentro da igreja, servindo a Jesus, e fala que é família, e fala que é corpo de Cristo. E aí quando Jesus vem e pergunta para mim, aí como é que está o amor? Eu não tenho resposta. É inexplicável até o amor por mim. Será que esse amor está queimando em mim? Está ativo dentro de mim? Ou será que o mundo, com a sua tentativa de apagar esse fulgor do Espírito, está conseguindo o objetivo? Apagar o desejo de Deus em mim, apagar o fulgor. As músicas que você ouve podem apagar o fulgor, as pessoas que você anda podem apagar esse fulgor. Fulgor sabe, queimando desejo, os seus objetivos, a sociedade, o que você ouve pode ser nocivo. Pode ter uma mensagem muito bonita por detrás daquilo, mas nós não analisamos as evidências. E quantos são os que têm o amor de Deus apagados em suas vidas porque se entregaram a uma opinião do qual elas não em nenhum momento questionaram, observaram, e o amor de Deus foi comprometido na vida dela. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer claramente que o amor entre vocês seja livre de qualquer fingimento. Amém? Finge o quê? Fingimento? Diga comigo, existe amor fingido? Mais alto. Todo o amor que não está localizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo é uma tentativa de amor, é fingimento, é atuação. E será que agora a gente não vai viver esse amor fingido? Porque a gente corre o risco, irmãos. Porque ninguém vai chegar aqui e vai falar assim, ó, nós nos apostatamos da fé. Não, todo mundo vai querer continuar dizendo, eu sou de Deus. Se você acha, irmãos, que o objetivo de Satanás, com sua ordem mundial e global, é entrar dentro da igreja, perseguir as igrejas, destruir as igrejas, degolar pastor, você não está errado, mas está meio que mal localizado, porque isso vai acontecer no finalzão mesmo dos tempos. Mas o objetivo hoje é outro. O objetivo hoje é a marca do tempo escatológico, que chama-se engano. Então vamos enganar esse povo, vamos trazer uma doutrina para eles que não seja a doutrina de Cristo. A gente consegue apagar o amor deles. E a gente vai na igreja fazer o que hoje, irmão? A gente vai na igreja para buscar balada. A gente vai na igreja para vai o cantor que eu gosto. A gente vai na igreja por quê? Porque vai ter curso de casamento. É errado curso de casamento? Pelo contrário, tem que ter mesmo. Ainda mais nessa época que a gente vive. Curso para criação de filho, tem que ter, vamos dar aqui. Mas a gente vai na igreja fazer um monte de coisa. Buscar prosperidade, então acho que já virou até chavão falar. Mas a gente tem falado pouco do que deveria ser a nossa esperança, do único e verdadeiro amor que vai habitar em nós. Já habitou uma vez e vai habitar em nós, e só Ele vai conseguir alcançar o ideal de todos os homens, que é viver em paz, todos. Amém? Cuidado com o fingimento. Cuidado com tudo aquilo que é manipulado pelas pessoas. O que você tem ouvido pode estar manipulado por maldade.
Só que aí, irmãos, a gente lê os versículos assim, né? Tudo de qualquer jeito. Aí a gente chega à conclusão: igreja do Senhor tem que amar, igreja do Senhor não pode odiar. Lê o resto do versículo aí. Vai. Está mandando você odiar. Está mandando você odiar. Assim, o mal. O que é mal? É o diabo. Não é o diabo. Também é o diabo. O que é o bem? Porque aí você chega na igreja, tem discurso de ódio dentro da igreja. Mas quem foi que falou para você que a gente não pode ter discurso de ódio? Segundo a Bíblia, a gente tem que ter discurso de ódio. Contra quem? Contra o pecador? Não, não sei, está falando contra o mal. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que se opõe à verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. E a palavra odiar é refutar. A palavra odiar é não aceitar. E aí a gente tem vivido hoje uma faceta social que a gente conhece como politicamente correto. E você tem que ser politicamente correto em todos os seus depoimentos, em todas as suas falas, porque senão você está sendo preconceituoso. A nossa sociedade está se imbecilizando de uma forma tão grande que hoje você não pode mais corrigir uma pessoa se ela falar errado, porque senão você está oprimindo um opressor que fala errado. E ele é um oprimido. A gente vai falar sobre isso no domingo que vem. Você não pode corrigir, fala errado, deixa ele falar errado. Então qualquer coisa que eu vou falar, não fale, porque senão você está oprimindo alguém. Mas o texto está dizendo: você vai odiar. Não, mas eu tenho que aceitar as ideias das pessoas. Tem mesmo que aceitar as ideias das pessoas? Por que você não aceita a ideia do Hitler então? A ideia dele não era boa? Não, a dele não. Não, se você tem que aceitar todas as ideias, você tem que aceitar a ideia de Hitler, de Stalin, de Fidel Castro, todas as ideias de homens bárbaros, Muammar Gaddafi, que habitaram aí sobre a face da terra. Nós temos que aceitar as pessoas, mas isso não significa que a gente tem que aceitar as ideias das pessoas. Nós temos que amar as pessoas, mas o pecado, a abominação, aquilo que vai condenar a pessoa a uma vida eterna de sofrimento, nós temos que odiar, denunciar, não aceitar. Aquele que vê a obra dos ladrões e não as denuncia tem parte com ele. A igreja do Senhor hoje tem vivido sobre uma plataforma politicamente correta, e ela está deixando de falar coisas que ela deveria estar falando, porque ela tem medo. Ela tem medo de não ser tão atraente para o mundo. João Batista não era atraente. Ela tem medo, digamos que, de não ser assim tão moderna para as pessoas. Ela tem medo, digamos que, de ofender as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: a verdade ofende. Quem foi que falou para você que a verdade só agrada? A verdade ela ofende. E aí cabe a pessoa ver o que ela vai fazer com aquele momento de ofensa, porque por vezes aquilo que me ofende é aquilo que me conserta. Aí não é missão minha. Então o que o Senhor Jesus está querendo dizer para mim e para você é: cuidado com o tipo de vida que você tem vivido, porque isso pode estar comprometendo o amor de Deus na sua vida. O amor de Deus pode se apagar. O que é que apaga o fogo? Vento apaga fogo. Não é interessante porque o mesmo vento que você faz o fogo manter aceso, acender no caso, né? Ele pode apagar também. Então tem uma dosagem. Algumas coisas o Senhor vai soprar em nossa vida e aquilo vai acender o fogo em nós, mas determinados ventos, determinadas culturas, determinados ensinamentos vão bater radicalmente para apagar o fogo. A ausência de lenha, a ausência de combustão apaga o fogo. O que é que nós estamos tentando colocar nesse altar para manter o fogo aceso? Repare que no sacrifício judaico
era oferecido a melhor parte para Deus, para se manter o holocausto aceso. A gordura, vísceras, intestino do animal, não coloque isso no altar não, coloque isso em outro lugar. Por vezes queremos acender o fogo do amor de Deus em nossa vida com filosofia, irmão, com o que os professores estão dizendo. A gente vai manter o fogo do Senhor Jesus aceso em nossa vida quando o Espírito Santo soprar em nós. E isso precisa acontecer todos os dias em nossa vida. A chamada nessa noite é séria, irmãos. De manhã foi um culto tremendo, é para mim orar nessa noite, para mim chorar nessa noite, bater no meu peito e falar: Jesus, eu sou essa pessoa, eu sofro retaliação, eu sou bombardeado todos os dias por uma cultura mundana que está tentando apagar o fogo, teu fogo em mim. Mas aqui estou eu, porque eu não quero que esse fogo se apague em mim, que esse amor se apague em mim, esse verdadeiro amor, não um amor fingido, não um amor inventado pelas pessoas. Um amor que, segundo o versículo 10, vai dizer: amai dedicadamente uns aos outros num amor fraternal. Fraternidade. Estamos falando de uma comunidade, estamos falando de uma organização, de uma instituição que todos vão ser iguais. Felizmente as pessoas se apoderam desse tipo de pensamento para poder trazer ensinamentos nocivos. Não é disso que eu estou dizendo. Mas quando nós nos colocamos nesta condição linear, todos somos um corpo, nós estabelecemos alguém sobre nós, nós estabelecemos um cabeça sobre nós, e o cabeça é Jesus. Alguém disse para mim uma vez: cara, sabe por que eu não gosto de andar com vocês na liberdade em Cristo? Porque vocês mergulham meio que de cabeça nesse negócio, vocês perdem meio que a razão. E eu falei para ele: cara, a gente não faz isso. Você pensa que a gente faz isso? A gente não faz não. Estou muito longe de alguém que faz isso. Mas esse deveria ser o nosso princípio: perder a nossa razão, perder a nossa cabeça. Porque Cristo é o cabeça, Cristo é o razão, Cristo é quem determina as coisas. Então, nessa perspectiva que vocês vão estar todos iguais, porque o único que desponta aí é Cristo, vocês vão servir uns aos outros. Mas olha agora, preferindo dar honra do que ter honra. Qual é o nome disso? Individualismo. É aqui que você começa a ver o que é amor e o que não é. Olha para mim aqui. Deixa eu falar um pouco de LGBT. Responda para mim, uma pergunta que eu vou fazer domingo que vem de novo. Por que no movimento LGBT, no movimento LGBT, o gay que não é militante não presta? Qual é a causa? A causa não é defender a minoria, e no caso aqui a minoria, o cara que é gay. Eu não estou falando mal de quem é gay não. Tem amigos gays, não é, Douglas? Estou brincando. É cabra macho, é cabra macho. Não podia perder essa piada, né? Olha pra mim. A tua mãe gostou lá. Deus me livre. Não gostou não. E aí, por quê? Qual é a causa? Não é defender o cara que é gay? Sim. Aí tem um gay que aparece lá e fala assim: ó, eu voto no Bolsonaro. Não, você é um fascista. Você é um fascista e você nós não lutamos por você. Não está errado isso? Se ele é gay, a gente deveria lutar por ele. Por que não luta por ele? Porque a questão aqui, querido, não é lutar por alguém que é gay. Aqui a questão é ideológica. Se você tiver o mesmo ideal que eu te defendo. Se você não tiver o mesmo ideal que eu, você pode ser igual a mim, mas eu vou me opor contra você. Entende? Qual é o nome disso? Individualismo. Se a tua causa não for a minha causa, eu te odeio. Se a minha causa for a tua causa, então eu te amo. Esse é o cenário da humanidade hoje. Individualista, o quê? Ela é extremamente individualista. Ou não? Ela é. Negros, vamos usar o politicamente correto. Vamos usar os negros.
A gente tem que defender os negros. Claro que tem que defender os negros. Você não vê como que a militância tem um monte de ONG na África? Não tem, pastor. Mas não é lugar que vai ter negro? Ué, não tem algo de errado? Não, porque negro bom é o negro que mora na América. Negro bom é o negro que estuda na USP. Não estou falando mal de negro, não, meu pé é negro. Negro mesmo, negro drama. A Silvana já viu minhas primas, vai estudar as Beyoncé, não é? Os negócios Beyoncé mesmo. Beyoncé mesmo. Então o negro bom é esse. Não, porque se ele defende o meu ideal, então pronto. É isso. Querem fazer isso com a igreja. Vamos acabar com a igreja? Não, não vamos acabar com a igreja. Vamos gostar de alguns da igreja. Alguns que pensam como a gente. E quem não pensa como a gente? Então a gente odeia. Por quê? Porque o mundo é individualista. E a chamada prática aqui é: se você quer que o amor de Jesus não morra na tua vida, você vai permitir que Jesus ele toque na sua mente. Querido, se a tua mente não for transformada pela mente de Cristo, isso é tremendo. Se a tua mente não for transformada pela mente de Cristo, você não vai permitir que Ele seja o cabeça. Você não vai permitir que Ele governe, que Ele domine a tua vida. Então permite que a mente transformadora de Jesus transforme também a sua mente, para você pensar como Ele. E a primeira chamada dele para o Evangelho é: arrependei-vos, renuncia a tua vida, abra mão de tudo e me segue. Porque agora Ele vai coordenar a minha vida, e por vezes vai impor sobre mim condições do qual a última coisa que vai prevalecer são os meus próprios desejos, o meu próprio querer. E o amor de Jesus começa a se apagar em nós quando a gente percebe que esse mundo mau, individualista, está começando meio que fazer parte da minha vida também. Aí ele vai dizer: não sejais descuidadosos do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. O que é ser fervoroso no espírito? É orar de forma alta? Não. É orar de forma não. Fervoroso no espírito. O que é fervoroso no espírito? Porque ele está falando: você vai cuidar de alguém, fervor no espírito, e você está servindo o Senhor. O que eu faço para você, está dando atividade ao Espírito que foi me dado. O Espírito foi me dado para essa efetividade. Por esta razão, o Espírito foi me dado para eu servir a Deus através de você. Olhe para mim. Eu vou servir a Deus através de você. Eu não vou servir a mim mesmo usando você. E o cenário que nós temos do mundo hoje é oposto a isso que eu estou dizendo. Irmãos, quando eu vejo os ativistas políticos, intelectuais, entre aspas, os ativistas da desinformação, eles não querem, isso é mundial, não é só Brasil não, mundial. E é importante eu falar isso porque eu comecei a ministração falando que essa ministração é em perspectiva escatológica, fim dos tempos. E esse é o cenário. Ninguém quer cuidar de ninguém. As pessoas querem usar as outras. Ou não? Sim. Querem usar as outras. O capitalismo usa quem? Usa o peão. E por aí vai, as outras ideologias também. Isso às vezes entra dentro da igreja. O que você é para essa igreja? Um número? O que você é para essa igreja? Mais um? Porque se a gente estiver pensando assim, esse amor está se esfriando em nós. É o individualismo que está nos levando a isso, a nos colocar numa condição que eu penso em mim, esqueço de você. Penso em mim, esqueço de você. E é o seguinte: eu vou usar você para alcançar o que eu quero. Jesus não usou você para alcançar nada. Ele usou a si mesmo e tudo que ele tinha para alcançar você. E alguém com esse histórico tem condição de nos cobrar isso, porque ele fez isso. Amém? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que esperança?
Quem falou? Samuel. Que esperança? Porque esperança não é uma palavra bonitinha que a gente usa no final de ano. Eu tenho esperança que esse ano eu vou passar na prova. Eu tenho esperança que esse ano eu vou arrumar para ganhar 10 pau. Tenho esperança que eu vou ganhar 10 pau faz tempo, irmão. Nunca chega esse dia. Meu Deus do céu. Estou até com raiva já. E agora? Esperança num contexto neotestamentário. Isso é tremendo, irmãos. A gente fica aqui, uma coisinha aqui, ó, uma crítica interna. A gente fica aqui, por exemplo, nos últimos 2 meses a gente falou muito de comunhão, sentar à mesa, não sei o que tem, e senta na mesa, e come na mesa, divide na mesa, e tudo é mesa. Vinícius Gaúcho só fala de mesa, eles estão querendo fazer até mesa agora para vender, irmãos. Os marceneiros de Jesus, Gaúcho e Neri, e Vinícius. Só que vai ser de ferro, né? A mesa. Mesa, e comunhão, e mesa. E mesa de café da manhã, e mesa de bilhar, e mesa de tudo quanto é coisa. Tá, beleza. Mas por que eles conseguiam viver nessa comunidade, nessa comunhão? Porque eles tinham um sentimento dentro deles. E qual era o sentimento? Era um sentimento que, irmãos, eles tinham um sentimento que Jesus voltaria e estabeleceria um reinado do qual a face da terra nunca viu. E eles têm essa esperança. E por terem essa esperança, eles começam a viver igual. Porque essa é a minha esperança. A gente quer viver em comunidade, a gente quer viver em unidade, a gente quer viver como se fosse todos um. Mas o que motiva a gente a viver isso é a nossa esperança. Olhe para mim. Quando eu quero relacionar amor se apagando com esperança, sabe o que eu quero dizer? Que o amor se apaga em nós porque a nossa esperança está sendo perdida. Porque o mundo nos molda, e aquela esperança, sabe, de reinado de Jesus, de volta de Jesus, põe isso de lado. Torna Jesus meio que um acessório na pregação que eu vivo, porque eu ainda tenho esperança que esse mundo vai ser bom. Olhe para mim, vou falar algo forte aqui. Eu e você, nós, seres humanos, hoje, nós somos um bando de entulho. Nós somos um bando de lixo. Como você pode dizer isso? Isso é fantástico, porque só alguém com um amor extravagante como o de Jesus morreria por alguém que não valia nada. E essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. E você precisa parar com essa ideia que o mundo vai ser bom, irmãos. Quer dizer, tem e não tem, porque o mundo vai ser bom, mas quando Jesus governar o mundo inteiro. Do contrário, ele nunca será bom. Só que a gente tem muita esperança. E aí sabe o que a gente faz? Numa linguagem meio que panteísta. Sabe o que é panteísmo? Pesquisa depois lá no Google, panteísmo. Numa linguagem meio que panteísta, sabe? Misturando Deus com a natureza, colocando Deus no patamar que Ele é o sol, que Ele é o mundo. A gente relativiza Deus. E Deus é o quê? Deus é o que você pensar. Deus é o que você quiser. O que é Deus? Deus é uma árvore. Uma árvore que eu gosto, uma árvore que vocês gostam. Eu gosto de árvore geralmente que tem fruta, né? Então, manga. Deus é uma manga. Como é que é? Pé de manga é o que é? Mangabeira. Mangueira. Não, porque tem um bairro que chama lá em Belo Horizonte, que chama Mangabeira. Eu achava que era Mangabeira. É uma mangueira. Uma outra árvore que você gosta, Silma. Deus é uma jabuticabeira. Quando eu vejo jabuticabeira, eu vejo Deus. Claro que você vê Deus, porque em Romanos capítulo 1 vai dizer que a criação, ela revela os atributos invisíveis de quem é Deus. Então isso é notório. Quando você vê, por exemplo, uma mulher gerando um filho, sei lá, a ave, aquilo está revelando os atributos invisíveis de Deus. Mas Deus, ele não é o mundo. Deus, ele é o criador do mundo. Então Deus, ele não pode ser relativizado e colocado no mesmo patamar que tudo. E aí está o grande problema, irmãos, que esse pensamento nocivo entra dentro de nós e a gente não quer mais desejar a eternidade. Por que a gente não quer desejar a eternidade? Porque esse mundo é bacana demais para eu viver. Você acha que eu quero que Jesus volte agora? Que isso? Como assim Jesus volta agora? Eu ainda não fui para Disney, eu preciso colocar a orelhinha do Mickey.
Como assim Jesus volta agora? Jesus não pode voltar agora porque eu ainda não comprei meu iPhone 10. Eu tenho que comprar para filmar ele voltando, não dá. Calma. Jesus não pode voltar agora porque eu ainda não comprei meu carro. É Santa Fé, é bíblico, é Santa Fé. Então eu tenho que comprar. Se eu não comprar, como é que vai fazer? Então Jesus não pode voltar agora porque eu não casei ainda. Já pensou eu ir para a eternidade solteiro? Viver a eternidade solteiro? Então Jesus não pode voltar porque eu tenho um monte de agenda para cumprir. A esperança desses caras era: abre mão de tudo, cara. O que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu. A tua esperança é uma só, ele vai voltar e você foca nisso. Senão seu amor vai esperar. Você é moldado pelo mundo e agora o mundo relativiza e coloca Deus como um acessório. Esse é o grande problema. Porque aí a gente chega aqui, vamos falar do que? Assistencialismo. Estou falando com o Douglas porque ele é assistente social. E vamos ajudar o pobre. A gente tem que ajudar o pobre. Mas o nosso chamado não é para ajudar o pobre. Embora nós, na perspectiva de evangelho, a gente faz isso por reflexo. Mas nosso objetivo é colocar no coração desse cara: arrependei-vos, é chegado a vós um reino. Jesus vai voltar. Amém? Irmão, sabe a conclusão que eu chego nessa noite? Muita coisa que nos distrai é o motivo que o nosso amor está se esfriando. Dá uma exortação prática em quem está ao teu lado e fala: cuidado para não viver distraído, senão o amor apaga. Quando você distrai na cozinha, não dá uns pepinos lá, irmão? Dá uns pepinos ou não dá? Outro dia cheguei em casa assim, estava pensando, né? Falei, vou fazer um miojo. Coloquei a panelinha no fogão e a água e o miojo abençoado. Sentei no sofá e fiquei assim, pisquei. Quando eu abri o olho tinha uma fumaça. Falei, ué, vai gravar DVD hoje aqui na sala de casa? Que fumaça é essa? O Júnior veio para casa aqui, não me falaram nada. Um fumacê, irmãos. Lembra do fumacê? Quem lembra do fumacê? Que matava dengue com fumaça? Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu lembrei. O miojo. Quando eu cheguei lá, irmãos, a panelinha que a Juliana pagou R$100 há 4 anos atrás. Coisa mais linda era a panelinha, cor de rosa, com ursinho. Não sei nem porque que ela usou aquela panela. Devia ficar num quadro a panela, de tão bonitinha que era. Ursinha, cor de rosa, estava preta. Irmãos, quase que eu fiz o apocalipse, irmãos. Eu promovi o apocalipse em casa. Quando você se distrai, dá problema. Fala isso para quem está ao seu lado. Calma, Vinícius. Amém? O fogo vai apagando, dá problema. Amém? Está entendendo isso aí ou não? Está entendendo isso ou não, irmãos? Continua. Posso continuar? Falta metade ainda. Fez. Vou ler rápido aqui então. Tá bom? Abençoai. Cooperai com os santos nas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Opa! Versículo 14 aqui, ó. Você falou que é para odiar. É odiar quem mesmo? Odiar o mal, odiar o pecado, odiar a prática. E a gente pode muito bem amar alguém odiando alguma coisa que ela faz. Sim ou não? Se você tiver um filho, responda para mim. Se você tiver um filho, tá na Cracolândia, usando crack, perdidão, emagreceu 40 quilos, tá roubando, prestes a ser morto, você ama ele? Você odeia o que ele faz? Não precisa responder mais nada. Tá bem claro isso. Irmãos, tem uma coisa que Jesus nunca fez, é discurso de ódio. Ele sempre amou todos, mesmo quando ele condenava suas práticas. E a igreja, se quiser manter esse amor aceso, precisa entender isso. Que amar não é permissividade. Que amar não é concordar com aquilo que está errado. É aceitar a pessoa, mas não aceitar determinadas ideias. Estou falando de amor se apagando em nós. O amor de Cristo começa a se apagar em mim quando eu começo a aceitar algo que Deus não aceita, a concordar com algo que Deus não concorda,
a implantar algo na minha vida do qual não foi dirigido por Deus. Isto numa plataforma de amor. Então quando você olhar para qualquer pessoa, você vai abençoar. Olhe para mim, irmãos. Vou falar de mim, Carlos Machado. Sabe como eu me sinto, irmãos, quando eu vejo intelectuais, entre aspas, formadores de opiniões, professores, não todos, tá? Políticos, militantes, lutando por uma agenda que é completamente contrária do que eu acredito, do qual eu creio que faz parte do fim dos tempos, para cada vez levar o homem a um grau de impiedade, perversidade e imoralidade cada vez maior. Sabe como que eu me sinto? Como? Com ódio mortal de Satanás, que age por detrás dessas pessoas. Mas você não tem ideia do tamanho da tristeza e da pena que eu sinto, e do desejo de tentar ganhar as pessoas, e eu preciso de alguma forma para fazer isso. Você é bom, e não, irmãos, esse é o pensamento de Cristo. Então eu estou falando que eu estou querendo copiar Ele, e você também deve pensar assim. Por isso, quando a gente chega num ambiente que a gente vê as pessoas perdidas, como é que você se comporta? Irmãos, olha para mim aqui, ó. Você já foi alguma vez no baile funk? Você já foi alguma vez num show? Já foi em algum lugar que as pessoas estavam se destruindo, bebendo, se acabando? Substitui você por Jesus. Se Jesus chegasse ali, como que você acha que ele faria? Jesus ia chegar e falar: quem está cantando hoje aí? Não vamos falar nome de banda não, porque pode ser que alguém goste da banda e aí vai se sentir ofendido. Raça Negra. Perdão, Silvana. Silvana é fã do Raça Negra, irmãos. Pronto, falei. O que você acha que Jesus faria? Nossa, quanta gente bebendo, quanta gente se destruindo, quanta gente Jesus não, porque ele era Jesus, né? Não tinha como melhorar para ele mesmo, né? Mas ele ia falar: Pai, vocês acham que ele ia fazer isso? Pai, envia mais ceifeiros, porque é grande a seara, eu preciso ganhar, eles estão perdidos. Você acha que ele ia fazer isso? Sim ou não? Ele fez isso, irmão. Ou você acha que Jesus ia chegar... Como é que é a música do Raça Negra? Você jogou fora. Essa é boa, hein? João, Tiago, Pedro, vamos lá. Olha lá Jesus caindo na farra lá. Olha, um som do riso. Olha, deu uma louca na criançada agora. Mas é hipocrisia, por quê? Porque ouve no quartinho. Eu não estou falando de ouvir música, querido. Eu estou falando de sentimento que a gente tem quando a gente olha para o mundo perdido. Porque se o amor se esfriar, irmão, como é que eu vou conseguir salvar alguém sendo que nem eu sou salvo? Como é que eu vou conseguir levar a eternidade a alguém sendo que nem eu tenho ela? Concorda? Ou não? Amém? Vamos para o 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurar vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Vixe, como assim? Esse é o Deus da Bíblia? Um Deus de ira e vingança? Deus não é amor? Olhe para mim. Deus não vai condenar o mundo já está condenado. E o que Ele vai fazer é acabar com essa condenação. A ira dele é justa e santa, então Ele vai colocar um fim. Porque se Ele não colocar um fim, olha para mim aqui. Olha para mim. Há quantos anos o homem odeia o homem? Ao que me parece, desde a época de Caim e Abel, né? Faz tempo, hein? Você lembra quando foi? Por que Caim matou Abel?
Inveja por quê? Um mexia com carne e outro mexia com legume. Caim matou Abel porque ele era vegetariano, feliz. Viu o irmão dele comendo carne, picanha. Tô brincando. Você sabe que o desejo de todo vegetariano é comer carne, né? Eu falo isso só para irritar os vegetarianos. Eu vou ser vegano um dia, irmãos, quando Jesus voltar. Eu tenho um sonho de ser vegano, mas eu não consigo, irmãos. Eu tenho uma dó. Um dos animais que eu mais gosto é a vaca. Mas por que ela tem a carne tão gostosa, né? Ela é tão linda, tão aprazível, bacaninha, boazinha, mas a bichinha... Podia ter dado o sabor da vaca para a cobra, né? Porque a gente já não gosta de cobra. O problema é a vaca. Faz tempo que tem ódio aí no meio dos homens, não tem? Se você falar assim, Deus não pode acabar com tudo, você está chegando à conclusão que o mundo tem que continuar como está. Só que aí está o grande problema, a gente não gosta do mundo do jeito que está. E é isso que Deus vai fazer. Ele quer que nós amemos, a fim que essa mensagem dele, ele vai acabar com toda essa injustiça. Ele vai acabar com todo esse ódio, que isso se propague em todas as nações e ele possa salvar todos. O objetivo de Deus não é destruir com a sua ira, mas salvar. E quando nós entendemos isso, nós nos mantemos em amor, porque isso parte do princípio que, estando com o amor ativo em mim, eu consigo transmitir para os outros. Mas quando ele apaga em mim, eu não vou levar isso para ninguém, porque nem eu mais acredito nisso. E aí, pastor? E aí que, desculpa, me perdoa pela expressão, mas eu tenho que falar. Pode ser que você está servindo um Deus que você nem acredita mais. Pode ser que você esteja se movendo numa religião que você não encontra nenhum valor mais. Mas por quê? Porque a religião deixou de ter valor, porque Deus deixou de ter valor, não. Ele é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Mas porque a tua convicção mudou. Porque alguma coisa desse mundo soprou um vento de ensinamento, de intelectualidade no seu coração, de carnalidade, de pecado, e você aceitou aquilo. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nunca desiste da gente. E o que Ele nos chama nessa noite é para isso, para dizer: se tem uma coisa que tem em mim, é fogo, porque eu sou fogo consumidor. E se você apenas abrir o teu coração e falar: sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim, Ele vai soprar. E você sabe que quando você está soprando numa churrasqueira, o fogo começa a pegar, e Ele vai ativar esse amor sobre a tua vida. E quando isso acontecer, cabe a você manter esta chama acesa. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Olha o que Ele vai dizer: quando você for perseguido por um inimigo, dê comida para ele, dê bebida para ele, porque se você fizer isso, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Que isso? Jesus está dizendo: você tem algo para dar para alguém que tem sede, você tem algo para dar a alguém que tem fome. E sempre que a gente olha para isso aqui, a gente lembra do que? Assistencialismo. Eu tenho comigo que muita parte da Bíblia fala de assistencialismo, de dar cesta básica para alguém, de ajudar alguém. Só que Ele está falando de água, e Ele está falando de comida, Ele está falando de pão, Ele está falando de água, Ele está falando de beber, Ele está falando de comer. Jesus é a fonte de água viva, Jesus é o pão da vida. Então, se tem uma coisa que você tem que compartilhar com as pessoas hoje, é a eternidade, porque quando você compartilha a eternidade, brasas vivas sobre a cabeça dela, fogo, amor não vai se apagar. Se tem uma coisa que você tem que compartilhar com as pessoas hoje, é isso. Irmão, por favor, deixa essa mensagem, digamos que infiltrar o teu coração e queimar você de paixão, para te deixar numa condição inquieta. Pelo amor de Deus, quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar no ambiente acadêmico, onde você for, olhe para aquelas pessoas,
Lamente quando você vê-las perdidas e deseje: eu preciso compartilhar com elas a eternidade. Use todas as ferramentas que você tiver. Se a pregação da nossa igreja que é ministrada não alcançar aquela pessoa, porque de repente é um alimento muito sólido para ela, busque alguma coisa. A rede social está aí para isso, internet, YouTube. Entra lá no YouTube, pega uma pregação e dá para ela. Mas o cara gosta de música, então dê uma música para ele. Se a pregação que nos envolve aqui é muito superficial, a gente não fala coisas assim de cunho extremamente profundo, então vai lá e procura alguma coisa que tenha a ver. Mas tem um desejo: eu vou colocar a eternidade no coração dessa pessoa. Esse é o meu dever. Quem crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Amém? A gente não pode viver, irmãos, como se não tivesse acontecendo nada. Semana que vem nós vamos abordar esse tema. A gente não pode falar: não, é só uma mudança que está acontecendo no mundo. Não é uma mudança, irmãos. Você está tendo o privilégio de experimentar uma mudança que está em pleno acordo com o tempo de Deus. É algo tremendo que nós estamos vivendo. Não é algo ruim não, irmão, não é algo mal não. A gente não está falando que o capeta vai voltar. O capeta já está solto na terra. Quem vai voltar agora é o Senhor Jesus. Então esse é um tempo maravilhoso. E a gente tem que entender isso não com medo. A gente não tem que olhar: eu tenho medo de morrer. Que medo de morrer? Eu tenho que considerar que eu já estou morto. Esse é um tempo maravilhoso que a gente está vendo. E agora é para a gente ter voz ativa e falar ainda mais do nome de Jesus. Então a gente tem que colocar Deus no nosso discurso, colocar conteúdo no nosso discurso. Mas eu não tenho propriedade. Busque propriedade. Não tenho maneira intelectual para falar. Então busque, aprende. Você fala de tantas coisas. Como que não pode? Uma vez eu peguei um filho de uma irmã na igreja, eu estava observando, o menino não sabia nada da Bíblia, e eu perguntando para ele: e quem matou, Davi matou quem? Não sei. E Adão era marido de quem? Não sei, não sabia nada. O menino criado em igreja. Outro dia ele começou perto de mim: tum, 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 tum. Aqui estou mais um dia sob o lar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Você sabe isso, é? Meu filho ama rap, pastor. Ele tem condições de aprender. Para de ficar falando: queria ter a sabedoria do pastor Machado. Sabedoria do que? Eu sou um asno. Você sabe muita coisa melhor do que eu. Vai buscar conhecimento no Senhor Jesus, que Ele vai te dar uma forma, uma maneira de você ganhar aquele perdido, de você colocar brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. Ele vai estar com sede, quem vai dar água para ele é você, porque você tem água. Ele vai estar com fome, você vai dar para ele pão, porque você tem pão. Quem crê nisso em nome de Jesus, irmãos? O fogo do amor aceso em mim me coloca nessa condição de ativar o amor em outras pessoas. Amém? Para terminar a ministração, já fazem 1 hora que a gente está falando, e há quem diga aí que depois de 1 hora as pessoas não estão ouvindo mais nada. Depois de 1 hora sai aquela buzininha, sabe, assistiu o seriado How I Met Your Mother? Nunca assistiu? Não tem um trompetinho quando começa a falar só. Tá entendendo mais nada, né? Espero que o Espírito Santo aí coloque no teu coração uma sensibilidade que mesmo assim você vai conseguir superar todos os traços psicanalísticos e vai conseguir entender o que Ele está querendo colocar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que não seja recebido apenas pela carne, mas que seja recebido pelo Espírito. Amém? Todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Então temos aqui uma conclusão. Se você acredita que Jesus é o Cristo, então você é nascido de Deus. Amou o Pai, de igual modo acredita no que foi ortogado. Então peraí, então ele está dizendo: se você acreditou em Jesus, você se coloca numa condição, filho de Deus. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos.
Amém? Irmão, olha para mim aqui. Isso aqui é algo interno. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, se a gente estava falando lá em Coríntios de amar o inimigo e dar pão da vida e água da vida para que ele possa ter brasa e agora queimar em amor, a gente vem para um amor aqui. Só que um amor que ele diz assim, ó, aceitou Jesus, é filho de Deus. A partir do momento que você é filho de Deus, então você vai, quando amamos, ó, dessa maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então ele está dizendo, então nós vamos amar os filhos de Deus, amando a Deus. Irmãos, um grande perigo no nosso meio hoje, Jesus nem tocou no meu coração para ministrar isso de manhã, mas está tocando no coração para ministrar agora à noite, não sei porquê. Volta aí o título da ministração. É quando esse amor se esfria. E o primeiro lugar que esse amor se esfria é dentro da igreja. Quantas vezes, irmão, seja sincero, você não orou por mim? Você soube que eu estava com tumor, você soube que eu estava com problema disso, problema daquilo, você não orou por mim. Julga você, irmão. Vamos jogar a bola para mim. Quantas vezes eu deveria ter orado por você e eu não orei por você? Sabia que você estava com problema, deveria ter ido lá atrás de você, não fui. Quantas vezes você pensou mal de mim e não falou nada para mim? Você saiu da igreja falando mal de mim. Alguém me caguetou? Não. Isso aqui é no geral, é para todos. Mas não pediu perdão. E eu também. Cheguei lá, eu e o Douglas, no final do culto, comendo amendoim. Você viu aquele irmão? E começamos a falar mal dos irmãos, não foi? Exato. Um exemplo. Calma. Exato. Né? O problema, irmãos, é que quando o amor ele deixa de existir entre os filhos, se faltar amor, se faltar o quê? Se faltar um ambiente orgânico, saudável e normal dentro de você, o seu corpo por vezes ele começa a se destruir. Uma célula deformada produz um câncer. Você não pegou o câncer porque alguém te picou com uma agulha. Você não pegou o câncer porque você pegou um vírus. Claro que pode ter aí muitos fatores, né, genéticos, de alimentação, tal, que podem contribuir com isso, mas é algo que foi criado dentro de você. O problema é quando esse amor, irmãos, ele começa a se esfriar no nosso meio. E se temos uma igreja que não tem amor entre ela, como é que ela vai levar esse amor para o lado de fora? Concorda comigo? Amém, irmãos? Como é que a gente vai fazer isso? Eu falo de amor, é verdade, tem que amar, mas eu não consigo amar as pessoas que estão mais próximas de mim. Eu falo de amor, mas eu não consigo amar as pessoas que vivem comigo, que moram comigo, que conversam comigo. Quero ganhar o mundo, mas a confiança de quem está ao meu lado eu não consigo. Aí ele vai dizer, nisso se consiste o amor de Deus. Que a gente faça o quê? Que a gente pratique os mandamentos. E os mandamentos são o quê? Fáceis. Opa! Qual é o mandamento? Chamar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento de Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 14 vai dizer que todo o mandamento de Deus se resume numa única coisa. Qual? Vixe. Qual? Vixe. Qual? Mas tá escrito ainda, irmão. Pode ser preguiçoso, meu. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? E agora? Irmãos, a gente percebe que está se envolvendo num amor genuíno de Deus e Ele está aceso em nós, quando a gente consegue aplicar nas pessoas aquilo que a gente queria que fosse aplicado em nós. Misericórdia, perdão, amor, reconciliamento, reconciliação.
ajuda, paixão. Vai só falando palavras aí que comprovam isso. Pastor, eu gostaria que no final do culto aqui todo mundo falasse mal de mim ou me humilhasse. Alguém gostaria isso para si? Tem algum sadomasoquista aí? Psicológico? Que gostam, que falam mal de você? Não. Você prefere ser elogiado ou criticado? Estão falando mal de mim? Sério? Que legal. Ninguém fica assim. Está falando mal de você. Quem que está falando aí? Filho do diabo. Vou pegar ele no final do culto, hein? Não tem um negócio assim de vou pegar ele no final do culto? Irmão, vou te pegar no final do culto, aí você vai ver. Aí tá a turma do irmão lá, os obreiros, né? Os obreiros da panela dele. Já aconteceu isso já. O irmão veio falar comigo, pastor, eu tô com medo de ir embora porque tem um outro irmão que quer me pegar lá na saída. Falei, vixe. Entendeu? Entendeu, irmão? Amém? Se tem um lugar, irmãos, que a gente ativa esse amor, é na comunidade de pecadores, na comunidade de filhos de Deus. É na comunidade de pessoas que batem no peito, recebendo essa misericórdia, essa graça todos os dias, todas as manhãs, a fim de que elas não percam a esperança que dias melhores virão. Dias melhores que virão não é o candidato preferido que vai ser eleito. Dias melhores que virão é quando aquele que já é eleito, não por nós, mas aquele que é eleito por si mesmo e do qual nos elegeu para ser sua nação. A grande questão é que nós elegemos as nossas autoridades. Ele é a autoridade que nos elegeu para ser parte da nação dele. E o dia melhor virá quando ele voltar para estabelecer o seu reino de paz. E essa é nossa esperança, e por isso nós devemos nos amar, porque sendo o corpo de Cristo, nós nos manteremos santificados para esse dia. Essa mensagem não pode morrer no nosso meio. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus, o quê? Paulo vai dizer em Romanos 12: não seja moldado pelo mundo. Tiago, né? O mundo jaz do maligno. Tiago vai dizer: o mundo jaz do maligno. João vai dizer: aquele que é filho, que está em contato com outros filhos, que serve a Deus através do próximo, que é exortado, que exorta, que tem um desejo de manter esse amor aceso, ele vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. E a fé é uma certeza de algo que você não vê. E o que é que você não vê hoje? Hoje você não vê Jesus de forma física. Jesus é um ser hoje invisível, é um atributo invisível. Nós vemos Jesus através das nossas ações de amor um com o outro, mas a nossa esperança é que um dia nós o veremos face a face. E fé é ter a esperança desse dia. Se manter em amor é ter esperança por esse dia. E ele vai dizer: e agora esse teu jeitão de viver, esperando um tempo, uma era, esperando alguém que vai ser extremamente perfeito, e que para o mundo isso é fora da lógica. Quando você conta isso para alguém que está do lado de fora, se ela não receber e permitir o Espírito Santo a convencê-la, ela te chama de doido, de ridículo. Mas quando você vive essa perspectiva, você consegue vencer o que é a cultura do mundo. Irmãos, eu fiz faculdade, eu estudei em escola pública. Irmãos, eu vivi no mundo, eu não fui criado dentro de uma incubadora no fundo da igreja, não. Eu não fui criado amarrado dentro do altar. Não, eu sei o que é cocaína, eu sei o que é maconha, agora é funk, né? Na minha época não era funk, era outras coisas, era rap, sei lá, era um tipo de música, né? Eu sei o que é mundo também. Viu, jovem? Não é só você que é tentado, não. Todos nós somos tentados. Mas a grande questão aqui é: nesse amor que você vive, nessa expectativa que você vive, você consegue vencer o mundo.
E o nosso problema hoje é justamente esse. Quando eu chego diante do mundo, e chegando diante do mundo, o mundo me influencia. Eu fico imaginando, eles questionavam Jesus: esse cara só anda com pecador. Hoje a gente evita de andar com pecador, sabe por quê? Porque se a gente andar com pecador, a gente tem medo que ele nos influencie. Então não vou andar com pecador. Jesus não tinha esse medo, ele andava com pecador. Mas quando ele andava com pecador, ele chegava diante dos pecadores e: opa, deixa eu dar uma nova vida para você. Ele tinha muita certeza do que ele vivia, de qual era a promessa para a vida dele, de qual era a esperança que ele tinha, de qual era a perspectiva que ele vivia. Ele vivia amor. Por isso ele nos entregou aquilo que ele recebeu. Ele amou até o fim, porque ele se sentia amado até o fim. Sabe, irmãos, quando esse amor se apaga em nós, é perigoso. E o nosso medo hoje é esse. Cuidado, hein? Vai entrar na faculdade, meu Deus do céu. Você não tem ideia de como tentaram me aconselhar. Tua mulher vai fazer psicologia, vai virar comunista, vai virar ateu. É o contrário, a bichinha virou ainda mais crente. Vai fazer o quê? Comunicação social. Meu Deus, você vai desviar. E houve muita tentativa do mundo tentando imprimir a cultura dele sobre mim. Quando você está bem definido a respeito de algo, querido, nada te influencia. E o teu problema é justamente esse. E o mundo me influenciou, as amizades me influenciou, os amigos me influenciou, meu namorado me influenciou, minha namorada me influenciou, tal pessoa me influenciou, o mundo me influenciou. A resposta não está na tua fraqueza. A resposta está naquilo que você não se alimenta, naquilo que você não busca, que é o amor, que está sendo compartilhado entre os filhos, para formar o teu caráter segundo o caráter de Deus, para quando você chegar lá no mundo, você não ser vencido pelo mundo. Então, irmãos, o meu objetivo com os meus filhos espirituais e físicos é esse: fazer com que esses caras sejam expostos a todo tipo de pressão filosófica, teológica, mundana, impura, intelectual, física, a todo tipo de exposição que às vezes beira até o ridículo. Lembra de João Batista? Você é realmente o Messias? Porque eu estou preso aqui. E aí, carinha, você vai aceitar ou não ser ofendido por minha causa, pelo amor à minha pessoa? Então é aí que se forma um cristão, quando ele está enraizado no amor. Lembra do texto de Paulo? Aprofunde suas raízes no amor. Quando ele está enraizado no amor, e ele chega diante de qualquer situação, mas ele não abre mão daquele amor que ele experimentou. Ele teve uma evidência clara que Jesus deu para ele. O mundo não vence. Alguém crê nisso em nome de Jesus aí? Não crê não? Quando eu vejo relatos de cristãos que serviram a Deus nos países da cortina de ferro, Hungria, Polônia, Rússia, pregadores russos que por amor a Jesus não negavam a Jesus e eram enviados para a Sibéria para morrer congelado. Você não sabe o que é frio, irmão, quando você tem que viver a 40 graus abaixo de zero. E os caras morriam para não negar Jesus. Como um relato, se não me engano, acho que até no livro Torturado pela Fé. Você está com esse livro meu, né? Você me devolver nesse livro que está os relatos, né? Então não sei se é nesse ou no Subterrâneos Subterrâneos do Igreja Subterrânea, esqueci o nome do livro. Mas que conta que estão todos numa igreja, e aí chega o exército vermelho e pega uma criança e arremessa a criança. Primeiro fala para a mãe: vai negar Jesus e parar com essa religião aí? Não. Por que pastor, essa ideologia é tão contra a religião judaico-cristã? Nós vamos falar domingo. E arremessa a criança pela janela e mata a criança, mas ela não nega Jesus. Você faria isso, irmão? De verdade, se fosse seu filho? Se você fosse Maria e colocasse uma coroa de espinho na cabeça do teu filho, você não tentaria fazer de tudo para tirar ele de lá? Relatos como esse acontecem. Isso me chateia muito falar que cristão é opressor. Irmãos, nós somos 100 milhões de mortos. Isso é história dos últimos 200 anos para cá. 100 milhões cristãos mortos. Só na Armênia foram 20 milhões. Mas aí os armênios escreveram, está lá no memorial na Armênia, lá do lado do metrô: podem amarrar nossas mãos, nossos pés e
calar nossa boca. Mesmo assim o nosso coração clamará por liberdade. Alguém que experimenta o amor de Jesus, ele pode ter a pressão que for, ele não abre mão porque ele experimentou uma evidência clara desse amor de Deus. De repente você está abandonando o amor de Jesus por algo muito barato. E aí que está o grande problema, porque Esaú trocou a bênção da primogenitude dele por um prato de miojo. O que é que está esfriando o amor de Jesus em seu coração? Hoje é noite de você arrebentar o teu coração, irmãos. Por que arrebentar o coração? Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Arrebentar o teu coração e falar: Jesus, eu vou tirar as cinzas do altar, eu vou limpar o altar, eu vou colocar madeiras novas no altar, eu vou me colocar como sacrifício. Queima em mim, acenda o teu fogo em mim. Aleluia. Você crê nisso em nome de Jesus, irmão? Ele vai dizer: assim há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre eles. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Aí ele vai falar: são três coisas que testificam Deus no céu e na terra: sangue, água e Espírito. Já usei isso muito tempo aí para fazer campanha, né? Vamos entregar água para os irmãos, azeite, sangue do Cordeiro. Entendimento meio que superficial, né? Graças a Deus Ele tem permitido que as pessoas ministrem sobre nós, para a gente aprender direitinho. Amém? Na tradição vulgata, eles acrescentam no céu três coisas que testificam. Olha Deus, o Espírito dele, irmão, água, a essência dele, e sangue, o sangue do seu Filho derramado na cruz. Nós temos três perspectivas aqui. Nós temos a perspectiva de Deus, que é entendida pelo Filho que derrama o seu sangue. E nós temos a perspectiva do seu Filho, que agora oferece água, do Deus Espírito. O Espírito de Deus oferece o sangue do seu Filho, e o seu Filho agora oferece água. E ele diz: bebe dessa água da vida. A expectativa do céu foi entendida pelo Filho de Deus, Jesus. A expectativa do céu veio para a terra por intermédio de Jesus. E agora a expectativa de Jesus é: espalha a expectativa do céu pela terra. Aleluia. Esse é o amor que não pode se esfriar em nós. Esse é o amor que deve queimar em nós, para que a gente consiga fazer isso. A nossa expectativa não é a expectativa do mundo. Nossa expectativa é a expectativa do céu, do reino. Eu não poderia deixar de forma alguma de citar Jesus. Ele vai dizer em Lucas 10, 25, 37, que o homem está descendo para o caminho de Jericó e de repente, pau, ele apanha e ele cai. Ladrões fizeram isso com ele, não foi? Uma parábola. De repente, um homem olha, vê a cena e desvia. Quem era ele? Fala mais alto, gente. Sacerdote. Vai embora. Outro homem passa, olha e desvia também. Quem era ele? Levita. Outro homem passa e cuida, investe. A questão aqui é, irmãos, o homem chega até Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus vai falar: você tem lido os mandamentos? Sim. O que você interpreta? Olha para mim. O que você está interpretando do cristianismo? O que você está interpretando de Deus para a tua vida?
Sabe, irmãos, nós não fomos chamados para fazer uma nova roupagem no Evangelho e interpretar o Evangelho para que ele esteja mais legal. Vamos conquistar o mundo, então reinterpreta o Evangelho. Nossa igreja é legal. Não é isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para interpretar a realidade de Deus. E a realidade de Deus é interpretada através do Filho, Jesus, do Evangelho dele. Amém? Aí ele vai dar a resposta: mandou eu amar o próximo. Aqui que pega a questão. Então Jesus vai falar: quem é o próximo? O que nós estamos falando? De proximidade, de corpo. Um só é o cabeça. Irmãos, o fogo se apaga em nós quando a gente se distancia dele. A Bíblia vai falar de fogo estranho também. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele se aquecia na roda, no fogo, daqueles que negavam e matavam Jesus, que não acreditavam nele. A questão de fogo aqui, ela deve ser interpretada como uma figura de linguagem. Nós recebemos aquilo que nós compactuamos, que nós estamos perto. Não adianta você falar: não, eu quero ter o fogo de Deus na minha vida, mas com quem eu ando, com quem eu me movo, são pessoas que pensam exatamente o contrário de mim. Irmãos, desculpa falar, mas eu não consigo entender nem enxergar a possibilidade de um cristão falar: não, eu sou cristão, mas eu ando com uma galera que pensa tudo o contrário, mas eu sou diferente. Você vai ser influenciado por eles, mais cedo ou mais tarde. A menos que você tenha um amor muito enraizado em Jesus, de duas uma: ou você vai espantar eles ou você vai ganhar eles, porque do contrário você vai ser influenciado por eles. Amém? Proximidade. É através da proximidade que a gente compartilha o amor. Só que aqui tem uma outra palavra: oportunidade. 3 tiveram a oportunidade. Um se mostrou com um amigo, os outros 2 se mostraram tão piores como os bandidos que aproveitaram daqueles homens. Nós somos colocados na mesma condição dos piores homens da terra, quando nós podemos fazer o bem e não fazemos. Porque quem falou isso? João. Aquele que pode fazer o bem e não faz o quê? Comete pecado. Amém? Tinha que ter perdoado, não perdoei. Tinha que ter amado, não amei. Tinha que ter consertado, não consertei. Tinha que ter mudado, não mudei. Estou em pecado. E ele está falando de amor no texto de João. Amém? Então que esse amor se torne palavras em nós, mas não apenas palavras, mas em toda ação. Que Jesus fale mais com você nessa noite. Jesus está chamando a minha atenção para falar sobre isso, irmão. Tem perigos sondando a igreja do Senhor, e o pastor que não está alertando o seu rebanho sobre isso está tão disperso como as ovelhas do seu rebanho. E a minha missão é essa. Jesus não quer que nenhum de vocês se percam. Então eu e você não podemos nos perder, irmãos. Eu estou aqui como anunciante, como arauto do reino dele. Então se tem uma palavra que eu quero que queime no seu coração e te incomode muito essa semana, é essa: alguém está querendo jogar um balde de água fria nesse amor que está pegando fogo no seu coração. É o mundo, Satanás, o inferno. E Jesus te chama nessa noite para dizer: vamos embora aquecer esse amor, para chegar a um nível de intensidade tão alta. Sabe o que é um nível de temperatura alta que não pode ser apagado por nada? Quando você pega um vulcão e o vulcão solta a larva dele, é tão alta a temperatura que a pedra se derrete. Se jogar água, ela não existe. Eu até brinquei ontem com meu filho, né? Eu vinha, sabe, Silvana, eu vi aquela larva vindo assim. Tem umas coisas que dá água na boca da gente, não dá? Eu falei: nossa, que gostoso isso. Aí eu falei: dá vontade de passar a colher e experimentar. Meu pai falou: meu filho falou: pô pai, para de ser burro, a colher vai derreter. Como é que você sabe disso? Porque a temperatura é mais alta que o metal. Esses moleques de hoje, meu Deus do céu. Na época dele eu só brincava de bolinho de barro, irmão. Eu sabia de temperatura de metal. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Elias, lá em 1 Reis 19, né? Coloca água na madeira, enche de água aí.
os canos. Pegou? Pega a água aí, joga no holocausto. Alguém falou: meu, esse cara vai colocar fogo no holocausto que está encharcado de água. Já tentou colocar fogo numa madeira encharcada? Não pega. Ele clama, e Deus manda fogo e consome a madeira encharcada. Que o amor do Senhor Jesus alcance uma temperatura tão alta, tão intensa na tua vida, que quando você se deparar com qualquer confronto, carnalidade, pecado, ódio, esse amor de Deus vai consumir toda a estratégia de Satanás, em nome de Jesus. Aleluia! Que você experimente um amor evidenciado não pelos homens, mas por Jesus. A Bíblia está dizendo aqui: o testemunho dos homens é forte, mas o testemunho de Deus é mais forte ainda. Por quê? Porque agora o testemunho dos homens é o testemunho de Deus. Então que o seu testemunho seja uma evidência promovida por Jesus. Você vai sofrer oposição, vão tentar barrar a tua fé, vão tentar te humilhar, vão tentar fazer muitas coisas para você negar Jesus. O mundo do pecado vai imprimir sobre você uma força, uma imposição radical para te derrubar. Mas você vai estar como aqueles 3 amigos nossos que foram colocados dentro de uma fornalha de fogo, e eles começaram a dançar lá dentro, porque o verdadeiro fogo não poderia, aquele fogo não poderia queimá-los, porque o verdadeiro fogo queimava e transitava no meio deles, que era o Senhor Jesus. Que você experimente o fogo do Espírito Santo cada vez mais, aquecendo o seu desejo pela eternidade, o seu desejo pelo Evangelho, para que toda vez que alguma coisa tentar se impor contra aquilo, aquilo vai queimar. Brasas vivas, aquilo vai queimar. Cuidado, hein? Você pode ser um cara perigoso a partir de ouvir essa mensagem, porque quando o ateu for tentar te converter, ele vai aceitar Jesus e ser batizado. Estou profetizando, você crê nisso em nome de Jesus? Você pode ser um cara perigoso, porque aqueles que se levantarem contra você, você pode ganhá-los para Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Figuras como Pedro, Paulo e muitos homens, Estevão, muitos homens da Bíblia, que por ter esse amor queimando dentro deles, imaginável, eles levavam Cristo onde eles não esperavam. Amém? Levanta a tua voz.